Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Paulo, sou professor de Geografia e esta aula vai tratar de população, cidades e consumo, a relação que existe entre eles, certo? É uma aula remota para o nono ano do ensino fundamental. Vamos começar. Pessoal, quero chamar a atenção de vocês de início para esse gráfico que mostra a evolução da proporção das pessoas que moram nas áreas urbanas e as que moram nas áreas rurais dos países entre 1950 e uma projeção, até para 2050. Percebam que até 1970, vamos colocar aqui até 80, nós tínhamos uma vantagem muito grande da população rural em comparação à população urbana. A partir dessa época, anos 80, anos 90, sobretudo anos 2000, você percebe que essa curva preta, ela começa a subir. Veja que o eixo horizontal representa os anos e o eixo vertical representa a quantidade de população. Então a população urbana começa a se sobressair em relação à população rural a partir dos anos 70, 80, 90, sobretudo anos 2000, né? Então a projeção é que se faz até 2050 é que a população urbana continue crescendo e a população rural fique no mesmo patamar. Levemente, uma queda muito leve, né? Aqui no final dos anos 2040 para 2050, certo? Mas o que chama a atenção nesse gráfico é isso. E você percebe que há motivos por trás que nos fazem entender o porquê de as pessoas terem migrado para as áreas urbanas. Ora, nós vivemos uma fase em que a tecnologia tem tomado grande proporção nos empregos, eliminando muitos postos de trabalho no campo, tarefas que eram feitas com várias pessoas, precisavam de vários braços lá naquele trabalho, naquela labuta, passam agora a ser feitos por máquinas, sem tantos custos para o patrão, sem férias, sem descanso, sem gravidez, se for no caso das mulheres, né? Então as máquinas, elas tomaram o espaço do homem, é o chamado desemprego estrutural, certo? É quando a máquina tira o emprego do trabalhador e acaba constituindo uma nova relação dele, no caso do trabalhador, com o seu patrão. O trabalhador não vai ser mais necessário, certo? Então o que acontece aí é o seguinte, esse processo vai se acentuando e as cidades começam a absorver a mão de obra do campo. As cidades, com todo o seu dinamismo, com toda a sua renovação, com toda a sua agitação, diversidade de comércio, de serviços, de indústrias, atrai essa mão de obra que passa a viver nas cidades, certo? Então a população urbana, vai crescendo em relação à população rural. Tudo bem? Neste caso, pessoal, nós temos aqui um fenômeno típico que é a urbanização. O que é a urbanização? É o crescimento das cidades, certo? Então no Brasil você teve uma urbanização que começa a se acentuar a partir dos anos 70, seguindo essa tendência que eu mostrei no gráfico, certo? Então hoje em dia você vê nas grandes cidades a tendência que existam grandes prédios de vários andares, né? É a chamada verticalização. É quando você tem prédios cada vez mais especializados, seja em moradia, seja em serviços, e que vão ter o seu preço cada vez maior, mais valorizados. Isso acontece muito nas grandes cidades, inclusive em João Pessoa, né? A área lá do Bessa, do Cabo Branco. Quem conhece a cidade de João Pessoa sabe que aquelas áreas Tambaú são muito mais valorizadas do que, por exemplo, Mangabeira, do que, por exemplo, Valentina, tá? Neste sentido, as cidades passam a se dividir, os seus bairros, os bairros das cidades passam a se dividir em suas funções.
Alguns bairros têm funções comerciais, outros bairros têm função domiciliar, outros bairros têm função administrativa, outros bairros têm uma função mais turística e por aí vai, tá certo? Então esse processo de urbanização, não só no Brasil, mas no mundo, também trouxe seus problemas urbanos. Quais são eles, minha gente? São vários, né? Aí você vê uma imagem do Rio de Janeiro de uma área de morro, de comunidade, onde você já tem um problema aí evidente, né? O acesso à moradia que ficou muito precarizado. As pessoas passam a morar em situações degradantes, que não fornecem nenhuma garantia de saúde, de segurança física mesmo, não falo nem de segurança, enfim, policial, falo de segurança física, né? E os problemas urbanos criam aí bolsões de misérias nas cidades, que são áreas muito pobres, áreas que são totalmente excluídas dos processos do progresso, né? do avanço do capitalismo. Tá? Então, nesse sentido, nós podemos elencar aqui também a violência urbana. Ah, professor, cidades grandes têm muitos bandidos, né? Verdade, mas esse problema, ele não é porque o bandido ele quis só ser bandido. Tudo bem, ele às vezes ele tem opção e às vezes ele entra nesse mundo. Mas a gente tem que entender também que é um contexto social muito problemático nas grandes cidades, a falta de oportunidades. A gente não pode dizer, por exemplo, que uma pessoa de uma comunidade tem as mesmas oportunidades de uma pessoa que nasce em bairros ricos. Ela nunca vai ter as mesmas oportunidades. Então, a violência é um produto de todos nós, infelizmente. Não é só de um indivíduo que escolhe aquele caminho. Nós somos uma sociedade, nós temos parte nesses processos, nesses problemas, né? Outros problemas que nós podemos elencar, pessoal, o saneamento básico. Agora, na pandemia, as comunidades têm sofrido muito com o coronavírus, porque são casas muito apertadas, onde muitas vezes moram 5, 6 pessoas convivendo em poucos cômodos, certo? Então, o problema da pandemia atinge muito mais os mais pobres que moram em áreas mais fragilizadas, mais precárias, como são as comunidades, certo? O acesso à água potável, muitas vezes as comunidades sofrem com grande quantidade de falta de água no mês, tá? Então isso é muito significativo também. Então são esses problemas aí, saúde pública também, que nós podemos elencar como problemas urbanos. Sigamos aqui. Consumo e cidades globais. Pessoal, cidades globais são cidades que, como já está dizendo o nome, são cidades que influenciam todo o planeta. São cidades que, pela sua capacidade de serviços, de comércio, de moda, né, de turismo, acabam exercendo um papel importantíssimo nessa perspectiva do consumo. Então, por exemplo, o que Paris lança nas suas modas, nas suas semanas culturais, você vai ter como tendência para ser adaptado em todas as partes do mundo. Então, às vezes, por exemplo, a Riachuelo, as lojas de departamento, a C&A, elas pegam tendências dessas cidades, Milão, Paris, Nova York, fazem um desenho, uma costura muito parecida, muito similar e botam para vender nas suas lojas, de modo que as pessoas vão se vestir, vão andar a moda parisiense, a moda de Nova York, a moda de Roma, a moda de Milão, certo? São cidades que têm influência direta, um impacto vertiginoso, muito significativo no consumo, tá? Então, olha aí alguns exemplos de cidades globais, né? Aqui no Brasil nós temos duas, Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro, muito por conta da sua beleza, do seu turismo, né? São Paulo, por conta de ser uma cidade muito aberta às negociações, às empresas, certo? Para citar alguns exemplos. E aí nós temos aí mais cidades ainda mais importantes, perdão. Nova York, Paris, Berlim, Londres, que eu não citei aqui, tá? Aí vamos para a Ásia, nós temos na Ásia Tóquio, né? Nós temos Pequim, nós temos Shenzhen, Seul, né?
Na África nós só temos aí duas, o Cairo, lá no Egito, e Lagos, na Nigéria. Enquanto que nos Estados Unidos nós temos Nova York, Los Angeles, tá certo? São cidades que têm algum papel, seja ele no comércio, nos serviços, na pesquisa, na ciência, na moda. Eles têm algum papel no consumo que se espalha no mundo, tá certo? E aí a gente vai discutir a questão do turismo, né? O turismo ele é muito bom, ele gera riquezas, ele traz recursos para aqueles lugares que dependem do turismo. Muitas cidades do nosso litoral, por exemplo, principalmente do nosso litoral, tem como base o turismo para suas receitas, para o que entra de dinheiro para os comerciantes. Muita gente depende, sobretudo nessa época agora de final de ano, de que as praias estejam cheias para vender os picolés, para vender seus produtos, suas comidas, seus lanches. Mas o turismo ele também traz impactos negativos se ele não for bem administrado. Impactos ambientais, impactos sociais, causa a exclusão até das pessoas que moram na região. Vou trazer daqui a pouco um exemplo para vocês. Então, por exemplo, esse cartaz que eu coloquei aí do lixo nos oceanos é um impacto negativo do turismo, porque nem todas as pessoas que fazem o turismo têm a consciência ambiental. E áreas ambientais frágeis, sensíveis, nós temos muito aqui no Brasil. Áreas que precisam de uma preservação muito grande para que não se alterem na sua dinâmica, no seu equilíbrio, certo? Isso daí, pessoal, essa foto de uma senhora segurando um cartaz com os dizeres respeite nossos direitos, foi aí em João Pessoa, na área do Porto do Capim, que está passando por um processo de revitalização. Estão querendo construir lá uma área, me parece que já tem, não faz um tempinho que eu não vou a João Pessoa, mas me parece que já tem um restaurante lá, inclusive, né, que atende pessoal, muitos turistas que chegam naquela região. Então, essa imagem mostra tipicamente o conflito que existe muitas vezes entre os interesses do turismo e a população que mora naquela região que é alvo do turismo. O Porto do Capim, para quem não conhece, é uma região de mangue muito bonita, que você tem o acesso ali à cidade alta e baixa, né? Você tem aquele corte natural, aquele acidente geográfico natural que é o Rio Paraíba, que a cidade, inclusive, para quem não sabe, nasceu ali. E é uma área muito bonita, muito, ainda, apesar de tudo, ainda é uma área preservada de mata, né? De mangue também. Mangue, para quem não sabe, é uma área de reprodução de espécies tanto do continente quanto do oceano. Então lá você encontra muitos caranguejos, muitos camarões, muitos crustáceos e por aí vai. Tá? Então, pessoal, essa população, ela que tinha aí 40, 50 anos, as avós dessas populações moravam no Porto do Capim, ou elas mesmas, pessoas muito idosas. Eu tive a oportunidade há muito tempo atrás de ir nessa região várias vezes, e eu via pessoas de 80 anos, de 90 anos, de senhoras mesmo, que relatavam que chegaram lá com 10 anos de idade. Então, quer dizer, tem uma história, tem um apego com o lugar. E agora, com esse processo de revitalização, houve a remoção, no caso. Muitas pessoas foram colocadas compulsoriamente, ou seja, de maneira forçada, a morar em outras áreas sem quererem, né? Então, para que houvesse o planejamento, a execução das obras para o Porto do Capim se transformar em um ponto turístico. Tá? Então essa relação também é bem complicada muitas vezes com as populações do local. Às vezes se valoriza muito mais os turistas que vêm de fora, que trazem, é claro, o dinheiro, mas que não tem nenhuma relação com o local. Não cresceram, não se desenvolveram ali, não tem apego àquele local. Então isso aí bota a gente para pensar no que pode ser feito para ser melhorada essa relação, para que a gente possa ter aí uma população que também se sinta valorizada, né? Então isso é um tema para debate também.
E aí esse é um mapa temático que mostra, né, pessoal, em dólares, a importância e o que se ganha com o turismo nos países do mundo. Veja que o Brasil está aqui embaixo, ó, bem aqui abaixo. Ele não tem tanta arrecadação com o turismo quanto poderia ter. Nós somos o quinto maior país do mundo, mas, por exemplo, ó, Portugal ganha 12,6 bilhões de dólares por ano. Mas Portugal é do tamanho da Paraíba, né? Então é do tamanho da Paraíba, mas ele ganha 3 vezes menos, 4 vezes menos do que o Brasil. Desculpa, 6 vezes, 5 vezes menos, certo? Do que o Brasil. Mas Portugal é bem pequeno, né? Proporcionalmente, Portugal, se fosse pelo tamanho, ganharia bem menos do que ganha. Mas Portugal sabe explorar bem o turismo. Países aqui, ó, como a Irlanda, que são pequenos, também ganham muito proporcionalmente a isso. Olha aqui, deixa eu ver aqui, o Reino Unido também, muito, um país que não se compara em termos de tamanho ao Brasil, mas ganha o dobro do que a gente ganha, né? Olha o Japão é uma ilha, são várias ilhas, né, no caso, mas bem menores também do que o Brasil. E olha só, 106,7 bi em turismo, porque sabem também explorar o que é que precisa para ter turismo, né, gente? Hotel, infraestrutura, você precisa oferecer o mínimo de conforto, serviços. Ou seja, no Brasil isso ainda em muitas cidades, apesar de terem potencial para isso, isso não é possível, né? Ainda nesse momento, tá certo, gente? Então é isso. Eu queria trazer para vocês essa discussão, essa questão da relação do turismo, do consumo, das populações urbanas, com essa transformação do mundo em um mundo muito mais urbano, tá certo? Então é isso, minha gente. Eu fico à disposição de vocês. Qualquer coisa é só falar comigo para tirar dúvidas, para discutir alguma coisa. E estamos juntos, tá certo? Bons estudos para vocês e tudo de bom.